Muito bem, gravando. Então, meus queridos, muito bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos aí, segundo ano, né, para mais uma videoaula de filosofia. Hoje estamos iniciando aí o quarto bimestre, né? É reta final agora, né, desse nosso ano louco aí de 2020, cara. Vocês vão ver, o quarto bimestre, ele sempre passa muito rápido mesmo, né? Tem vários feriados, né? Tem agora semana que vem, tem feriado no dia 2 de novembro, tem 15 de novembro. Já é um bimestre que passa rápido. Então, eu acho que esse ano vai passar mais rápido ainda, tá, Tigrada? Então eu sei que tipo, todo mundo já tá meio cansado dessa coisa de aula online. Tipo, não é a mesma coisa que a aula presencial, né? Com certeza não é. No começo até era legal, mas agora a gente já está cansado, já está de saco cheio, né? Mas vamos lá, vamos ter força, não vamos deixar a peteca cair aí, né? Vamos para frente, né? Mais um pouquinho, certo? Vamos vencer esse último livro, os últimos conteúdos, né? Temos aí algumas atividades avaliativas para frente, né? Como vocês sabem, filosofia é sempre 3 coisas, né? 1 ponto de participação, 1 ponto de trabalho e 8 pontos de prova. Mas são os últimos, né? Então vamos dar um gás aí, vamos tentar vencer isso daí, né? Porque para chegar lá em dezembrão, né? E vocês estarem, ó, né? De férias lá, folga, já pensou aquele calor, né? 36 graus e você lá fazendo recuperação? Ninguém merece, né? Ninguém merece. Então vamos dar aí um último gás, já está chegando ao fim. Eu sei que está todo mundo cansado, nós professores também estamos, né? Mas né, faz parte do pacote. Faz parte do pacote, certo? Muito bem. Tigrada, no bimestre passado, estávamos estudando sobre política, né? Falamos sobre política de acordo com Aristóteles e com Platão, que eram filósofos antigos. Falamos sobre política de acordo com Tomás de Aquino e Agostinho, que eram filósofos da Idade Média. E terminamos lá no bimestre passado, na nossa última aula, falando sobre o conceito de política de acordo com Nicolau Maquiavel, que é um filósofo ali do Renascimento. E nós paramos lá, certo? Nesse bimestre, esse bimestre é um pouco mais interessante, porque, como vocês puderam observar aí no livro de vocês, né, nós vamos trabalhar nesse bimestre a filosofia moderna e contemporânea. Isso significa o quê? Que nós vamos estudar a filosofia agora nesse último período, né? A filosofia política, né? A filosofia política, vamos estudar a política na modernidade e na contemporaneidade, que é uma época em que nós estamos vivendo, né? Então nós sabemos que nós vivemos um tempo altamente político, de reflexões políticas, de discussões políticas. Então eu acho que o tema nesse bimestre vai ser mais gostoso, porque ele é mais próximo de nós, né? Não é que nem falar sobre política lá na Idade Média, lá na Antiguidade Grega. Nós vamos estar falando sobre política da nossa realidade, né? Então aqui eu acho que vai ficar mais interessante a nossa conversa, tá? Vou compartilhar aqui meu livro, né? Se de repente alguém não tem ele. Vamos lá. Destacar. Aqui. Né? Então vamos aí para o capítulo 8, Tigrada. Olha só, hein? Último livro que eu vou estar trabalhando com vocês. Que dó, né? No terceiro ano, não sou eu que dou aula de filosofia no terceiro ano, né? Então, esse é o nosso último bimestre juntos. Eu já estou saudosista, ó, nem começou e eu já estou com saudade, né? É o último bimestre que nós vamos ter aula. Então, esse é o volume 8. Nós vamos encerrar, né, a parte de filosofia política que nós estudamos aí ao longo dos últimos 4 meses. Né? Nós vamos encerrar esse conteúdo aí e encerrar nossas reflexões filosóficas juntos, né? Então vamos fazer valer
essas últimas aulas aí, certo? Bom, nossa apostila já começa com o mundo em uma balança, né? O mundo dividido ali, certo? E aí nós temos algumas reflexões para começar a nossa conversa. Primeira, na sua opinião, viver em sociedade nos corrompe, né? Nos torna piores ou nos ajuda a controlar nossos impulsos negativos? O que vocês acham? Eu acho que nos corrompe. Nos corrompe. Boa. E os demais, o que vocês acham, Tigrada? Concordam ou discordam? O Eduardo tem um pensamento igual do Rousseau, né? O Rousseau que falava que o homem nasce bom, a sociedade que corrompe ele. Né? Filósofo Rousseau, nós vamos estudar ele esse semestre. Tá? Vamos para o número 2. A organização política da sociedade por meio de governos e autoridades está de acordo com a natureza humana? Essa coisa de nós nos organizarmos politicamente, né, de termos representantes políticos e tal, isso faz parte da natureza humana, será? Acho que faz sim, né? Que uma pessoa precisa organizar a sociedade, né? Faz parte. Uhum. Isso lembra muito do Aristóteles, que a gente estudou lá, né? O Aristóteles falava que o homem é um animal político, né? Faz parte da natureza dele fazer política. Né? Lembrando aqui que política, Tigrada, não é só aquela coisa de PT, PSDB, PSL, não. Política são relações humanas, né? Tipo, sei lá, você vai fazer um trabalho em grupo, vocês estão tendo ali uma relação política, um líder, tem uma pessoa responsável de comprar o cartaz, tem uma pessoa responsável de escrever, vocês estão fazendo uma organização política ali, né? Número 3. A desigualdade social e a exploração do trabalho são problemas políticos? Desigualdade social, exploração do trabalho, são problemas políticos? Será, Tigrada? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Ou isso não tem nada a ver com política? Eu acho que não tem a ver com política. Não tem a ver com política. O que vocês acham aí, Tigradas? Concordam, discordam? Os demais aí que estão quietos? Não sei, professor. Difícil, é? Difícil? Eu vou ajudar vocês. Né? Pensamos assim, ó. Questão de desigualdade social, por exemplo, né? De sociedade dividida entre ricos e pobres e tal. Será que isso não é um problema político, né? Será que a política não deve pensar em soluções para diminuir a desigualdade social, né? Mesmo a questão da exploração do trabalho, né? Se tem pessoas que são exploradas no trabalho, como hoje a gente sabe, né? Não vamos ser hipócritas. A gente sabe que tem trabalho escravo no mundo hoje, né? Será que a política não deveria pensar em medidas para prevenir, para impedir esse trabalho escravo? Né? E será que muitas vezes a política ela não proporciona trabalho escravo também? Né? Então, bom, eu vou deixar essa reflexão em aberto para a gente, né, ao longo das aulas, ir, né, pensando sobre isso. Mas encerro aqui essa sabatina com vocês aí com a pergunta número 4. Que tipos de poder existem em uma sociedade, será? Qualquer sociedade, podemos pensar numa sociedade a nível de Brasil, de cidade, que tipo de poderes existem? Está se referindo ao legislativo, judiciário, moderador? Pode ser, né? Pode ser. Podemos sair. Falar que tem o poder legislativo, o poder judiciário, temos o poder executivo, né? Polícia, tal, que executa as leis. Que outros tipos de poderes, além dos 3 poderes da nação, existem?
Vamos tentar pensar em alguma coisa aí. Quem que exerce poder hoje na sociedade? O presidente? O presidente, né? O que exerce poder. Tá? Isto. Né? Agora, abrindo o nosso patamar de visão, Tigrada, vejo que política, né? Ela vai além. Outros órgãos que exercem poder na sociedade hoje. Deixa eu dar um exemplo para vocês. As religiões. A religião exerce um poder incomensurável, né? A religião exerce poder. Hoje, o que é muito forte aí, que exerce um certo poder de manipulação, de coerção de ideias, a mídia, né? A gente sabe que hoje a mídia, ela direciona, né, a forma de pensar das pessoas. Hoje não, sempre fez isso, né? A mídia exerce um poder? Exerce. O que mais que exerce poder hoje? Formadores de opinião, né? Os famosos YouTubers aí, né? Os gurus de internet, né? Formadores de opinião, exercem poder na sociedade? Exercem, claro que exercem, né? Quem mais que exerce poder na sociedade? Formadores de opinião, pensadores, celebridades, né? Que propõem um modelo de vida e tal, né? Então eu vejo que a nossa discussão política, ela vai além da discussão governamental, não é? Política vai além, né? Tudo que tem relação aí com o ser humano tem a ver com política. Então é mais ou menos aqui que nós vamos amarrar o nosso burrinho nesse bimestre, né? Vamos, a partir dessas discussões, tentar esclarecer aí alguns pontos aí, certo? Beleza? Então vamos lá. Quem que pode ler para mim esse retângulozinho preto aí da página 5, Tigrada? Posso ler, Fê? Pode ler, por favor. A filosofia política aborda questões como autoridade, governo, origem e legitimidade das formas de poder presentes nas sociedades humanas. Nos pensamentos moderno e contemporâneo, os filósofos políticos abordaram diferentes modos de organização social, passando por diversos conceitos, entre os quais os de pacto social, soberania do Estado, luta de classes, cidadania e biopoder, que serão apresentadas nessa unidade. Obrigado. Esse retângulozinho ele é bem importante, Tigrada, né? Porque ele é um resumo aí em 5 linhas de tudo que nós vamos trabalhar no bimestre, né? Se lá no final do bimestre eu pedisse para vocês resumirem o que a gente trabalhou em 5 linhas, aqui está resumido, né? Então a filosofia política ela vai abordar para nós questões como autoridade, governo, formas de poder, né? Isso que nós já estávamos conversando agora há pouco, né? E nós vamos ver aí que alguns filósofos que nós vamos começar a estudar, né, abordaram diferentes modos de organização social, né? O pacto social, por exemplo, guardem essa palavrinha, pacto social. Nós vamos trabalhar muito com ela nas próximas aulas, né? Soberania do Estado, luta de classes, né? Várias coisas nesse sentido, certo? Então, esse é um resumo, é um patamar, é um diagnóstico para vocês olharem e saberem, ó, é isso que nós vamos trabalhar nesse bimestre. Lá no final dos nossos estudos, né, no final do bimestre, quando nós formos fazer a prova, é isso que está nesse quadradinho preto que eu vou cobrar de vocês, né? Eu quero passar por todos esses temas que estão aí expressos. Então, aí vocês já têm um raio-x do que a gente vai trabalhar, tá? Vamos para frente. Entre a Baixa Idade Média, né, então ali eu me refiro aí ao século XI, ao século XV e à modernidade, que foi do século XV ao XVII, houve uma grande reorganização política na Europa, marcada pela crise do sistema feudal, pelo enfraquecimento do poder político da Igreja Católica e pela formação dos estados nacionais modernos. Nesse cenário de grandes transformações,
despontou uma nova mentalidade política fundamentada na autoridade suprema do monarca e na existência de estados fortes. No entanto, o processo de transição para novas formas de organização do poder não foi isento de conflitos, ocorrendo, por exemplo, inúmeras revoltas entre camponeses, né, de camponeses, artesãos, comerciantes, contra os poderes estabelecidos, o que contribuía para gerar aí uma instabilidade social. Esse contexto instigou alguns pensadores a refletirem sobre a natureza e a legitimidade do poder político. Assim, entre os séculos XVI e XVII, ganharam força as seguintes ideias. Antes de falar das ideias, deixa eu esclarecer esse parágrafo que é super importante, hein? Olha só, lembra que nós estávamos falando lá no bimestre passado sobre a política na Idade Média, né? Tinha aquela coisa do rei filósofo, tinha aquela coisa da religião muito forte, né? A religião como sendo uma instituição, o rei como sendo um instituído por Deus, tem uma vocação divina, né? O rei o governo como sendo algo querido, né, por Deus e tal. Muito bem. Vejam, quando se passou para a modernidade, esse poder da igreja sobre o Estado, ele caiu, né? Aquele sistema feudal da Idade Média, o mundo dividido em feudos, caiu, né? Começa a surgir os estados nacionais, mais ou menos algo parecido com isso que nós temos hoje, os países, né? Os estados nacionais modernos. Isso foi uma grande transformação na mentalidade política das pessoas, né? Só que essa transição da Idade Média, do sistema feudal ali, da influência da igreja para a criação dos estados modernos, não foi uma coisa fácil. Foi um período marcado por grandes revoltas, grandes revoluções. Nós temos aí, por exemplo, a Revolução Francesa. Já estudaram, né? A Revolução Francesa, lá de 1789. Né? Eu tive a oportunidade de visitar, quando estive lá em Versalhes, o Palácio de Versalhes, onde morava a Maria Antonieta e Luís XIV, que era o Rei Sol. Quando teve lá a Revolução Francesa, os parisienses saíram de Paris e foram até Versalhes, pegaram Maria Antonieta, que era a rainha, né? Levaram até Paris e decapitaram ela, né? Então, aí nesse período foi marcado por grandes revoltas como essas, né? E bom, claro que também foi um período que filósofos começaram a pensar, né? Pensar sobre, começaram a ganhar forças e ideias, né? Como? E agora eu vou ali para os 3 pontinhos. A virtude política se distingue das virtudes morais ou cristãs. Primeira coisa, né? Lembra que lá, quando a gente estava falando lá da Idade Média, o rei tinha que ser piedoso, né? Tinha que ter a virtude da caridade, da fé, do amor, tinha que ter o príncipe, o rei tinha que ter virtudes cristãs. Aqui a gente, né, começa a ver ali que a virtude política se distingue das virtudes morais e cristãs. Aquela coisa que o Aristóteles e o Platão falavam lá, né, que o rei ele tinha que ser uma pessoa honesta. Nada disso. Não necessariamente. Virtude política se distingue das virtudes morais ou cristãs. Segundo ponto, a origem do poder está no conflito, não na harmonia. Olha, isso vai dar origem a pensamentos revolucionários, como lá o do famoso Karl Marx, que nós vamos estudar nesse bimestre, né? Como o do Friedrich Engels. Não sei se você já tem aula de sociologia ou não? Temos. Tem? Professor Daniel, que dá aula de sociologia, eu acho, né? Isso. É isso, tá, não? Então, esses caras da sociologia ali, que pensam sobre o Estado, sobre o poder, revolta, surgiram nesse período aí, né? A origem do poder está no conflito, na luta. Lembra que o Marx falava luta de classes?
não na harmonia. A melhor forma de governo é a república, por submeter-se a leis e garantir o direito de participação política de todas as classes sociais. Olha aí outra mudança, né? Até a Idade Média, nós tínhamos a figura do rei. O melhor governo na época era a monarquia. E agora, né, começa uma nova ideia de que o melhor tipo de governo, então, não seria a monarquia, mas seria a república, né? O que persevera até hoje, né? O Brasil, por exemplo, é uma república, né? Bom, a seguir, você conhecerá algumas teorias políticas modernas que se baseiam em uma ou mais dessas ideias, além de poder refletir sobre alguns aspectos da política na atualidade, né? Então a gente vai começar a nossa caminhada nesse assunto. Antes de começar, aqui vocês têm no livro de vocês aí uma chartzinha, né, para a gente fazer uma troca de ideias aqui. Olha só, a política ela pode ser um meio para as sociedades se organizarem em prol de interesses coletivos. Porém, não está livre de problemas, como a corrupção destacada na chart a seguir, né? Daí ali na chart vocês têm duas senhorinhas, né, vendo uma manifestação ali e tal, né? Isso que foi muito comum há uns dias atrás, né? Dá até para ver que eles tentaram esconder ali os nomes, mas dá para ver atrás do balãozinho ali que me parece que estava escrito Dilma. Aqui no cartaz, no canto ali, né? Parece que está escrito Chega PT, né? Impeachment, fora, né? Então, parece uma representação aí das manifestações políticas atuais, né? Mas, os balãozinhos, as senhorinhas estão conversando ali, ó. Aquele ali não é um sujeito que vive furando fila no mercadinho? Pergunta, qual? Aquele com cartaz escrito, chega de corrupção. Né? Opa, então aqui, né, nós temos uma reflexão. Com base na leitura da charge, discuta argumentando a favor de suas opiniões. Qual relação existe entre a ação dos indivíduos e a organização política da sociedade? Essa é uma pergunta difícil, hein? O que vocês acham? Qual que é a relação entre a ação dos indivíduos e a organização política de uma sociedade? Conseguem falar algo nesse sentido? Seria uma ação hipócrita, que como que é? O indivíduo quer que o político faça algo, mas ele não faz o que ele quer que faça. Opa! Enfim, a hipocrisia. Ótimo! Enfim, hipocrisia. Boa! Eu acho que essa que é a explicação da charge ali, né? Alguém mais quer comentar nesse sentido? Não? Cara, mas acho que é isso mesmo. O Eduardo sintetizou bem para nós aí, né? O que está sendo representado ali, né? Qual que é a relação entre a ação do indivíduo e a organização de uma sociedade? A ação do indivíduo reflete na organização da sociedade. Pode falar, Léo. Alô, Léo, você ia falar alguma coisa? Não? Tá. Então, a ação do indivíduo, Tigrada, ela reflete na organização da sociedade. Claro que reflete, né? Ah, não. A gente está vendo hoje muita propaganda de vereador. Nossa, o Facebook está dividindo em duas coisas, né? Ou é vereador ou é avatar, né? Você abre o Facebook, é só coisa de vereador e de avatar. Olha, meu Deus. Beleza. Então nós estamos vendo aí vários candidatos a vereador, prefeito, agora surgindo tudo. A virtude política, a vida pessoal da pessoa interfere muito, né? Não adianta o cara falar, como às vezes a gente vê algumas pessoas defendendo políticos, o sujeito roubou, mas ele fez muito pelo povo. Peraí, cara, mas isso aí é uma contradição. O sujeito foi pego lá no esquema de corrupção, mas ele é um bom governante. Não, né? A ação individual, ela reflete na ação política na sociedade, né? É uma hipocrisia, como diz o Eduardo aí, né?
Então, claro que isso tem reflexo na conduta social, né? O sujeito é corrupto, mas né, fez tanto bem por nós, deu um tanque de gasolina. Peraí, cara, peraí. Se o cara te deu um tanque de gasolina para pegar teu voto, né, quanto ele não corrompe, digamos assim, quando ele tem a máquina pública nas mãos, né? Então, feitas essas considerações iniciais, Tigrada, é aqui que nós vamos amarrar o nosso burrinho nesse bimestre, tá certo? Eu não vou começar com o conteúdo propriamente dito aqui da página 6, Pacto Social, Justnaturalismo. Vou deixar o conteúdo teórico aí para nossas próximas aulas. Na aula de hoje eu queria fazer justamente isso com vocês. Começar essa nossa reflexão aqui acerca de temas políticos. Beleza, Tigers? Dúvidas até aqui? Acho que não, senhor. Nenhum. Não? Então, beleza. Vamos lá fazer a chamada de vocês. Eduardo. Tá aqui. Aí. Gustavo Coelho. Não, né? Falta. Leonardo. Léo, tá me ouvindo? Desculpa. Acho que não. Maria Eduarda. Aqui. Martim. Martim. Nicole. Eu. Ok. Pedro Henrique. Eu, professor. Beleza. E Vitória. Tô Vitória. aqui, professor. Você me chamou, professor? Eu tô aqui. Beleza. Beleza, Léo. Eu também tô aqui. Tá bom, já coloquei. Eu só não coloquei presença aqui, é o Martin e o Coelho que não vieram mesmo, né? Fechou. Deixa eu fechar isso aqui. Ok. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado pela atenção. Deixa eu ver agora, são 9h21. Vou dar aí 10 minutos aí de desconto para vocês. Não adianta em 10 minutos a gente começar assunto novo, né? Próxima aula a gente começa aí e daí, né? Aí a gente dá um gás aí para vencer todos os conteúdos, beleza? Meus queridos, bom feriado para vocês, bom descanso, fiquem com Deus, aquele abraço no coração e tchau, tchau. Igualmente, Tchau, professor. Tchau, tchau. professor. Até Falou, Até professor. mais. Falou, tchau, tchau.